Logo no início do anime, somos apresentados a um diálogo do protagonista consigo mesmo. Abre aspas. Eu estava atrasado, como sempre, e enquanto subia as escadarias, uma garota caía do céu em minha direção. Para ele, o fato de que uma garota caía do céu era apenas um detalhe. O que mais chamava sua atenção era que aquela garota não pesava nada. Tão leve que era como se não estivesse aqui. Essa garota era Senjou Hitagi, conhecida como uma aluna honrável e de boas notas. Praticamente uma aluna perfeita, mas que intencionalmente cria barreiras à sua volta a fim de se manter afastada. Hanekawa acredita que isso pode ter relação com a sua doença, porém, mais tarde descobrimos que na verdade Senjou fazia isso não pela doença, mas sim para se proteger. Senjou não confia nos outros ao seu redor. E isso não fica visível apenas em diálogos, mas também em sua forma de agir. Ameaçar o protagonista com estilete não é apenas para fazê-lo guardar seu segredo, mas também para afastá-lo. Mesmo assim, Araragi se identifica com a personagem, e mesmo que ela tenha grampeado sua boca, oferece a ela a oportunidade de ajuda. Obviamente ela nega, mas ao ver que o ferimento de sua boca desapareceu, ela se interessa pela proposta. Acredito que essa cena seja mais do que apenas uma surpresa ao ver que o ferimento desapareceu. Talvez, nessa cena, Senjou tenha encontrado alguém que talvez a entenda, e mesmo relutante, acaba aceitando. E isso se repete em mais de uma cena. Por exemplo, quando Koyomi pede para ela que entregue todas as suas armas. Ela estranha inicialmente, mas acaba obedecendo. Hanekawa descreve a personagem como uma pessoa de aparência frágil, na qual quebraria ao ser tocada. E bem, ela está certa. No passado, Senjou era uma garota que vivia sempre doente. Em algum momento de sua vida, sua doença chegou ao estado tão grave que a deixou entre a vida e a morte. Por consequência, preocupada com o estado de sua filha, ela começou a acreditar mais ainda em um culto. Até que, subitamente, Senjou melhorou. Possivelmente, a mãe atribuiu sua melhora repentina a algum milagre trago pelo culto. Por consequência, ela foi ficando cada vez mais cega. Enquanto isso, Senjou se esforçava ao máximo para agradar sua mãe, dedicando tudo a ela. Mas, a cada conquista, mais e mais fundo sua mãe mergulhava no culto. Até aquele dia. Sua mãe trouxe para casa um dos líderes do culto, que queria abusá-la com a desculpa de purificá-la. Tudo isso enquanto sua mãe observava, sem fazer nada. Hitagi conseguiu evitar o abuso, ferindo o líder. Depois disso, sua mãe não foi salvá-la. Pelo contrário, a partir desse dia, as relações familiares nunca mais seriam as mesmas. E mesmo que Hitagi chegasse a desejar que as relações voltassem ao normal, tudo se afundou em dívidas e brigas, culminando na separação dos seus pais. Sua própria mãe a traiu. Sua família inteira ruiu, e todos aqueles sentimentos pesados e toda aquela culpa caíram sobre ela. E quando ela já não aguentava mais, entregou tudo, incluindo o que restava de memórias de sua mãe, para o caranguejo. Por consequência, seu peso é quase inexistente. Qualquer objeto, por mais leve que seja, para ela, pesa como um bloco de concreto. Após isso, ela começou a se afastar dos demais, criando barreiras em volta de si e passando a confiar em mais ninguém. Uma pessoa que foge de problemas, mas que evita pessoas. Porém, mesmo com toda essa desconfiança, ela aceitou a proposta de Araragi. Ela deixou todas as suas armas em sua posse e, a fim de testá-lo, o convida até sua casa, se vestindo em sua frente e falando coisas provocantes a fim de testar sua índole, para no fim, o convidar para comer caranguejos mais tarde e escolhendo não confiar em Oshino, mas sim na confiança que Araragi possui nele. Agora vamos ao desfecho, o ritual para se livrar do caranguejo. Primeiro vamos entender a ligação do caranguejo com Senjou. E bem, primeiro fator, o seu aniversário é dia 7 de julho, definindo seu signo como Câncer, que é representado por um caranguejo. Segundo, em uma conversa com Araragi, Senjou define sua personalidade como Tsundere, que é uma personalidade que bate perfeitamente com as características do signo. Tsun, sendo como tendências de mau humor, insegurança e suspeita, enquanto o Dere é representado pela lealdade e emocionalidade. Terceiro fator e último, especula-se dentro da comunidade que a doença que Hitagi possuía era câncer.
Por exemplo, Koyomi afirma que Senju Ogahara sofria de uma doença terrível, do qual todo mundo já ouviu falar, e que as chances de se sobreviver a ela eram de 1 em 10. Adendo, câncer também é caranguejo em latim. Antes do ritual se der início, Oshino explica que esses seres sobrenaturais estão por todos os lugares, mas, mesmo assim, não estão. E diz que na realidade o problema não é o caranguejo, e sim Hitagi, como uma mudança de perspectiva. Mais tarde, Hitagi responde Koyomi que evitava Shinobu, dizendo que o oposto do ódio não é o amor, e sim a indiferença. Enfim, pontos citados, vamos continuar. O ritual, além de reviver seus traumas, a colocará de frente com seus verdadeiros sentimentos. Senju Ogahara buscava a validação de sua mãe, no entanto foi ela quem se afastou da mesma enquanto ela estava no culto, deixando de criar conexões diretas com sua mãe e tentando recuperar as relações, se esforçando nos esportes. Ela se culpa pela loucura de sua mãe, e depois do incidente, suas relações nunca mais voltariam a ser as mesmas. E ela sabia. Por isso que seu peso era tão angustiante. Ao mesmo tempo que ela culpa sua mãe, ela sabe que também é culpada. Não bastando isso, a situação só piorou depois da separação de seus pais. Seu fardo aumentou tanto que, ao entregar tudo ao caranguejo, ela está basicamente escolhendo ignorar a situação, agir com indiferença. Como ela mesma diz, o oposto de ódio não é o amor, é a indiferença. A partir disso, o caranguejo passou a fazer parte dela, como sua sombra. E, ironicamente, ao confessar seus verdadeiros sentimentos, o deus caranguejo se manifesta de sua sombra, e aquele papel no qual se manifesta tem o poder de lançá-la contra a parede. Oshino aqui interpreta o caranguejo na situação, removendo a pressão de Hitagi e a lançando ao chão, dizendo que a forma mais fácil e rápida de acabar com aquilo é esmagando. Interessante que ao dizer que os problemas dela estavam resolvidos, ele usa o exemplo de cortar uma grama, preservando sua raiz. E bem, ele continua, abre aspas. Acho que posso deixar assim por enquanto. Afinal, essa jovem senhorita ofereceu seu próprio peso, uma troca equivalente. Em outras palavras, ela recebeu algo do caranguejo. Ao dizer para Hitagi que ela pode acabar com tudo, sem devolver o que pegou, ele quer dizer que ela pode continuar vivendo a mentira que escolheu, sem consequências. E mais uma vez, fazendo o papel do caranguejo. E ao negar, Senju Ogahara finalmente entende que fugir não é a escolha certa. Ela se desculpa, entendendo que fez a escolha errada ao passar seus fardos ao caranguejo, ao invés de superá-los, enganando a si mesma no processo. Ela o agradece por tê-los carregado por ela e os deseja de volta. E em troca do alívio que recebeu, ela deseja de volta seus verdadeiros sentimentos. E o mais importante, seus laços com sua mãe, que foi cortada no processo. Agora Senju Ogahara terá que carregar seus pesos pelo resto de sua vida. Só que agora, ela possui plena convicção de que é a escolha certa a se seguir. O bom é que agora ela possui alguém ao seu lado, no qual pode se apoiar nos momentos mais difíceis. E é isso. O vídeo é esse, espero que tenham entendido todos os pontos e até mais. Quando der. Ou quando tiver vontade. Enfim.